Olá, meu nome é Ney Herman. Muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. Está começando mais uma edição do programa Lente Aberta aqui na TVE, a TV dos Campos Gerais. Hoje nós vamos falar sobre 4 assuntos diferentes. Primeiro, César Tozetto, um dos homens de negócios mais bem-sucedidos do Paraná, explica pra gente, do ponto de vista empresarial, o que é um supermercado. Na sequência, Daniele Schulenberg conversa conosco sobre a AFEPOM, a Agência de Fomento Econômico de Ponta Grossa. Depois, Ivonei Vieira, secretário municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, explica para a nossa população o programa Feira Verde, como ele funciona e fala do prêmio recebido recentemente. Por fim, Adriana Alves, enfermeira responsável pela saúde da mulher na Prefeitura de Ponta Grossa, explica o protocolo da saúde da mulher que foi assinado há poucos dias pela prefeita em exercício, Elizabeth Schmidt. Voltamos em instantes. Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta e agora nós vamos conversar com o empresário César Tozetto, dono da rede de supermercados Tozetto, e vamos falar justamente sobre o que é um supermercado. Eu conversava com o senhor alguns dias atrás e falávamos justamente sobre a minha ideia, digamos assim, de mostrar um pouco o mundo dos negócios em seus diferentes nichos. E acho que um dos negócios mais clássicos nos dias de hoje, mais competitivos, e também que reúne muitas cadeias produtivas em seu final, ou seja, no contato com o consumidor, é justamente o supermercado. Mas vamos começar pelo básico. O que é um supermercado? Boa noite, Ney. Boa noite, pessoal de casa. O supermercado é uma empresa de varejo que vende alimentos, bebidas, produtos de higiene e limpeza para o consumidor de final, no sistema de autosserviço. É aquele sistema onde você vai lá, faz tudo sozinho. Isso começou nos anos 60, aqui no Brasil, com os PEG-PAGs, e veio evoluindo e é um sistema de vendas a varejo que está em evolução ainda, sempre com novos produtos, novos serviços, buscando se adaptar a esse consumidor cada vez mais exigente, conectado, antenado, que busca os melhores serviços, os melhores preços, e compete o setor de supermercados não só com os outros supermercados, como com as outras empresas de varejo, uma vez que alguns supermercados vendem eletrodomésticos, roupas, celulares, flores, pães. Então, você tem empresas específicas nesses setores e hoje também tem o comércio digital, aquele que não está nem em Ponta Grossa, talvez nem no Brasil, como a Amazon, e compete pela parte do orçamento do consumidor. Esse setor de supermercados está sempre em evolução, buscando produtos prontos, cada vez mais que o consumidor tem esse interesse em trabalhar fora. O trabalho da mulher dos anos 60 para cá aumentou muito. Então a gama de produtos oferecidos prontos ou semi-prontos é muito maior. Embalagens menores, uma vez que tem menos pessoas por residência. No intervalo você falava aqui de pessoas que tinham 9 filhos, hoje o número de filhos é cada vez menor e as embalagens, os produtos estão cada vez mais moldados a esse consumidor. Essa adaptação demonstra justamente a capacidade de sobrevivência e de criatividade dentro do segmento. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco também sobre a geração de empregos. Por exemplo, a sua rede de supermercados tem quantos funcionários hoje? Hoje nós temos 1.570 funcionários. Então é um setor que gera muito emprego, né? Porque o atendimento humano é inevitável no supermercado, correto? É emprego intensivo de mão de obra, de domingo a domingo, feriados inclusive, né? Com essa geração de mão de obra, a gente acredita que, obviamente, o volume de pessoas também seja grande. E temos muitos supermercados em praticamente todas as cidades do país, pelo menos as cidades de médio e grande porte. Mas uma pergunta que normalmente as pessoas fazem, tem espaço para tantos supermercados? Por exemplo, a questão da proximidade geográfica conta muito na hora de abrir uma loja? Conta bastante a proximidade geográfica, principalmente nas lojas menores. Quanto maior a loja, ela atinge uma região maior. Nos grandes supermercados, em torno de 28% dos consumidores está no que se chama a zona primária, aí em torno de 5 quilômetros do supermercado, né?
você tem as pessoas que estão passando, que trabalham próximos, né? O setor do supermercado cresce à medida que a economia do país cresce. O gasto médio do cidadão brasileiro no supermercado, no Brasil, é aproximadamente R$200 por mês por pessoa. É muito pequeno em relação a países com economia mais avançada e mais desenvolvida, uma vez que as pessoas nesses países procuram produtos de maior valor, produtos semi-acabados, produtos melhores. Por isso, o setor de supermercados no Brasil tem muito a crescer, desde que a renda média das pessoas venha a crescer também. Bem, então a gente pode dizer que a abertura de supermercados, o crescimento deles está conectado diretamente com a economia do país, ou seja, sempre que temos lojas abrindo, isso é um bom sinal. Sempre que você tem investimento no país, investimento que não é especulativo, investimento em lojas físicas, desde a construção de uma loja, as reformas que são necessárias, compra dos equipamentos, as manutenções periódicas. Acabou de falar comigo um rapaz que faz deletização, você tem que fazer isso. Então, uma loja funcionando, ela demanda várias atividades de suportes, além do óbvio compra e venda de mercadorias e o atendimento ao cliente. Então, com o crescimento e a aposta no crescimento no país, faz o setor de supermercado, junto com outros, suprirem as necessidades do consumidor. Senhor César, eu faço compras na sua rede de supermercado com frequência. E uma coisa que eu noto é que o atendimento humano é muito bom, ou seja, as pessoas me tratam muito bem. Mas não sou só eu, as pessoas tratam os outros clientes muito bem, da mesma forma. Em outros supermercados, a qualidade do atendimento é boa também, nos mercados que eu já passei na cidade. Existe uma preocupação muito grande no segmento com a qualificação da mão de obra, já que o contato com o público é direto e frequente? Sem dúvida. O supermercado é um grande gerador de primeiros empregos também, né? Especialmente nas funções de chão de loja, empacotadores, repositores, você tem muito primeiro emprego. Então você tem que começar qualificando essas pessoas. Na medida em que elas vão continuando na empresa e vão ficando mais velhas, você não tem cargos administrativos ou de gerência para todas essas pessoas. Muitos saem, vão buscar outros horizontes, muitas vezes em função do próprio horário de trabalho no supermercado, à noite até às 10 horas, domingos, feriados, buscam outras carreiras e vão estudar, vão trabalhar em outros setores. E como você tem essa rotatividade de pessoas muito grande, você tem que qualificar sempre as pessoas, estar refazendo os treinamentos para quem já fez e treinando as novas pessoas, buscando realmente ter um bom atendimento ao consumidor final. Quanto mais você conseguir reduzir essa rotatividade das pessoas, você vai ter melhor engajamento e um entrosamento entre o cliente e o colaborador na loja. Podemos dizer então que, de uma certa forma, os supermercados acabam formando mão de obra qualificada também para outras empresas, porque muitas pessoas acabam saindo dos supermercados e indo para outros negócios, para outros ramos de atividade. Então, acaba se preparando mão de obra para o mercado de trabalho em geral? Sem dúvida. O supermercado acaba sendo uma escola. Você aprende um pouquinho sobre vários produtos, sobre várias coisas, como atender o consumidor. O funcionário nosso sai da escola, sai das famílias, sem essa experiência profissional e muitas vezes ele passa a ter essa experiência, esta cobrança com mais rigidez dos horários, que são determinados pela própria legislação trabalhista, os horários, os intervalos, né? Aprende a postura. E eu fico muito feliz quando encontro ex-funcionários nossos nos lugares mais diferentes, muitas vezes em outras cidades, né? E como nós sempre buscamos ter uma boa relação com o funcionário, é sempre muito bem recebido esse contato que a gente tem. Como já passou, hoje temos 1.570 pessoas trabalhando, quantos já passaram pelo Tozeto, quantos familiares, né? E normalmente esses encontros, depois de muito tempo, são muito interessantes, porque faz parte da minha história e da história deles, este momento em que trabalhou, e é um aprendizado mútuo. A gente aprende com funcionários, eles aprendem com a gente também. A questão da logística é muito complicada, porque vocês têm diferentes produtos, todos eles
entre aspas, desembocando dentro do mesmo espaço. É preciso meio que uma mini operação de guerra para receber tudo, deixar tudo devidamente armazenado para recolocar na loja à medida que o produto vai sendo consumido. Vocês têm uma operação montada para isso? Tem. Na verdade, nós temos uma engrenagem, né, que você vai azeitando ela com o passar do tempo e ela foi se tornando mais sofisticada em função dos produtos que foram sendo oferecidos ao consumidor. O auxílio da informática, né, da automação, também faz você ser mais eficiente e cada vez trabalhar com menos estoques. No passado, o estoque acabava sendo maior, hoje os estoques são menores. Com isso, você oferece produtos cada vez mais frescos ao consumidor, que é um ponto muito positivo, né? E a logística, toda essa cadeia de suprimentos, toda essa eficiência que se busca, também faz você ter um preço melhor ao consumidor. Então, as compras buscam lotes econômicos de compra, formatos com carga paletizada, muitas vezes descarga com hora certa, buscando ter uma eficiência desde a indústria até o varejo, e essa engrenagem tem que funcionar. Tem produtos de reposição diária, semanal, quinzenal, trimestral, material escolar, então, produtos natalinos. É uma engrenagem e como a gente está faz tempo no ramo, temos vários compradores, gerentes, que têm essa expertise ali, cada um no seu departamento, para que tudo funcione e o consumidor perceba isso de uma maneira funcional. Normalmente quando tudo funciona, o consumidor não percebe. Quando tem alguma coisa que está fora da engrenagem, ele já sente a falta do produto ou alguma coisa assim. O senhor já é a terceira geração no negócio da família. O senhor acredita que negócios familiares são mais difíceis de manter do que negócios criados na mesma geração? Olha, os negócios familiares têm que se profissionalizar. A maior parte das empresas brasileiras são empresas familiares. Raras são as empresas que são empresas SAs, com negociação na bolsa, puras. Mesmo as grandes empresas brasileiras ainda detêm o controle familiar. A profissionalização é necessária para que você tenha a perenidade da empresa, né? Quem vem a gerir uma empresa familiar tem que ter vontade, vocação e buscar se especializar, porque o comércio, os negócios no Brasil se tornaram e se tornam cada vez mais complexos. Nós temos legislações complexas que interferem nessa cadeia logística, de distribuição, de montagem de loja. Então você tem um arcabouço legal, um arcabouço de fiscalização, regulações trabalhistas e fiscais. Então, quem vem assumir um negócio familiar no Brasil hoje, no comércio, não tem que ser apenas comerciante, ele tem que ser um pouco comerciante, um pouco financeiro, um pouco burocrata. Você tem a maior cadeia tributária do mundo e mais complexa, um dos maiores juros do mundo e um ambiente competitivo em que você tem competidores globais no setor de supermercado, por exemplo. Você tem grandes cadeias globais, grandes cadeias regionais, pequenos comerciantes. Cada um sabe o que faz para o seu negócio funcionar e está funcionando. Bem, então é preciso realmente ter um preparo muito bom para assumir os negócios da família. E a margem de erro em um negócio como o supermercado, onde o preço é muito importante, também é muito pequena, eu imagino. Ou seja, é preciso que o empresário fique sempre muito atento para manter os investimentos no seu negócio, correto? Se você comparar a situação atual do Brasil, de baixo crescimento, baixa inflação e baixa rentabilidade, realmente você pode errar muito pouco. Nos anos 70, você tinha um alto crescimento. Então, muitas vezes, o não acerto, ou não exatamente o errar completamente, mas muitas vezes, se você não acertava muito bem o ponto da abertura de uma loja, que você abria nos anos 70, o desenvolvimento do país, que o Brasil cresceu, foi um dos países que mais cresceu no mundo
de 1900 a 1973, né? Isso era compensado pelo desenvolvimento do país. Mais tarde, a grande inflação que veio nos anos 80, se você tinha uma eficiência financeira, muitas vezes isso superava uma eficiência operacional dentro do negócio, uma produtividade dentro do negócio. Hoje que você tem um crescimento baixo, até crescimento negativo, houve em alguns anos atrás, uma das maiores crises já vividas pelo Brasil, não cabe ineficiência. Você tem que realmente ser muito eficiente para poder atender o consumidor, né, satisfazendo a sua expectativa e conseguir sobreviver nesse mundo competitivo, principalmente nos momentos de crise, onde você tem, por exemplo, várias lojas que inauguraram, e isso aconteceu também em outros ramos de atividade, e o crescimento do país não aconteceu. Então, tudo acaba sendo a passos mais lentos, né? E realmente dá pouca margem para o erro, né? O empresário brasileiro não tem muita margem para errar. Bom, já que nós falamos sobre isso, só vamos terminar a entrevista com uma orientação. Que orientação o senhor daria aos jovens empreendedores? Olha, o empreendedor no Brasil, ele tem que ter muita coragem e vontade. O arcabouço legal brasileiro, ele acabou sendo hostil ao empreendedor, né? Isso te dá menos margem ao erro, te dá mais custos e mais riscos. A educação brasileira, nos últimos anos, ele é muito voltada para a pessoa ter a sua felicidade. Você tem que ser feliz. E ser feliz é uma questão muito subjetiva. O empreendedor, ele tem que ter foco naquilo que ele está fazendo, né? Então, ele tem que buscar o sucesso naquele empreendimento que ele está fazendo. E ser feliz é uma consequência e não o objetivo deste foco, que é o sucesso no empreendimento. Nesse momento, você está buscando fazer algo que você suporta. Se você é comerciante e gosta de vender, você vai ter que lidar com o teu contador, com o teu profissional de RH, com o teu cliente, teu fornecedor, com o cartão de crédito, com o banco, com o fisco, com um monte de coisas que você não foi preparado para enfrentar. Então, não é simples ser microempreendedor. Os menores empreendedores têm menores estruturas para fazer esse aparato, né? E muitas vezes a boa-fé acaba não sendo suficiente para o sucesso do negócio. Então, o empreendedor, ele tem que ter muito mais transpiração do que inspiração e uma capacidade de suportar as adversidades que com certeza vêm. E ser feliz é uma consequência deste foco, objetivo maior, que é o sucesso no empreendimento que ele está empreendendo hoje. Senhor César Tozeto, obrigado pela sua participação hoje aqui. Ok, e agradeço o teu convite, mais uma vez, por estar aqui. Muito obrigado, né? Vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes.